engano, dizia São Francisco de Sales, querer medir a devoção pelas consolações que experimentamos. A verdadeira devoção na via de Deus consiste em ter uma vontade resoluta de executar tudo que agrada a Deus. Deus traz para si as almas mais deleitas e um meio em meio à aridez. O que nos impede a verdadeira união com Deus é o apego às nossas inclinações desordenadas, onde o Senhor, quando quer atrair uma alma ao perfeito amor, procura desapegá-la a todos os afetos e bens criados. E assim, antes lhe vai tirando os bens temporais, os prazeres mundanos, as coisas, as honras, os amigos, os pais, a saúde do corpo, pois por meio dessas perdas, desgostosos, despreciação, sonhos, mortes e enfermidades, vais desapegando-as das toda a criação, a fim de que a alma reponha nele todos os seus afetos. Assim, para aperfeiçoá-la aos bens espirituais, a princípio se faz provar muitas consolações com abundância de lágrimas e ternura, donde a alma procura então desapegar-se dos prazeres sensuais e até busca lacerar-se com paciência, jejuns, cilícios e disciplina. Mas então é necessário que o diretor lhe meta freios e proíba fazer mortificações, pelo menos todas aquelas que pode, porque a pessoa impedida daquele fervor sensível facilmente poderia, por falta de discernimento, extrapolar a própria saúde. Essa é a arte do demônio, que quando vê alguém dar-se a Deus e percebe que Deus se consola das carícias que se costuma dar aos principiantes, procura fazê-lo perder a saúde com a penitência indiscretas, a fim de que, então, sobrevindo as enfermidades, abandone não somente as penitências, mas a oração, as comunhões e todos os exercícios devotos, e retorne à vida antiga. Portanto, o diretor deve, com essas almas que estão iniciando a vida espiritual, e buscar penitências, ser muito avaro em concedê-las e procurar exortá-las a mortificar-se internamente, sofrendo com paciência e desprezo as contrariedades, obedecendo aos superiores, abstendo-se da curiosidade de ver ou sentir as coisas semelhantes, e diga-lhe que, quando houver adquirido o bom hábito de exercitar tais mortificações internas, então poderão tornar-se dignas de participar as externas, dignas de praticar as externas. De resto, é pobre erro dizer, como dizem alguns, que as mortificações externas não aproveitam ou pouco aproveitam. Não há dúvida que a perfeição são mais necessárias as internas, mas nem por isso as externas deixam de ser também necessárias. Dizia São Vicente de Paulo que quem não pratica as mortificações externas não será mortificado nem externa nem internamente. E São João da Cruz acrescentava que não se deve dar fé a um diretor que despreza as mortificações da carne, ainda que estes fazem milagres. Mas voltemos ao ponto. A alma, então, que nos prologenemos se entrega a Deus e prova a doçura daquelas consolações sensíveis com que o Senhor procura atraí-las, e assim destacá-las dos prazeres terrenos. Esta se vai desapegando das criaturas e apegando a Deus, mas apega-se de forma imperfeita, impelida antes pelo caráter sensível daqueles consolações espirituais, que deu uma verdadeira vontade de fazer gosto a Deus. E engana-se crendo que, quanto mais tiver prazer nas suas devoções, mais amará a Deus. E disso resulta que, quando é perturbada por aqueles exercícios de que
se apacentava e a empregava noutra obra de obediência ou de caridade, ou de obrigação relativa ao seu estado. Inquieta-se e lamenta-se. Essa é uma falha universal da nossa miséria humana, de buscar em toda ação a própria satisfação. Ou então, quando naqueles exercícios devotos não encontra os prazeres experimentados ou os abandona, ou pelo menos os diminui, e diminuindo-os então, dia após dia, finalmente os abandona por completo. E essa desgraça sucede a muitas almas que, chamadas por Deus ou seu amor, começam a andar pelo caminho da perfeição e enfrentam qualquer caminho enquanto duram as doçuras espirituais. Mas quando depois elas cessam, deixam tudo e retornam à vida antiga. Mas precisamos nos persuadir de que o amor de Deus e a perfeição não consiste em sentir as ternuras e as consolações, mas em vencer o amor próprio e seguir a vontade divina. Dizia São Francisco de Sales: Deus é amável quando nos consola quando nos atribula. Naquele estado de consolação, não é grande virtude deixar os prazeres sensuais e suportar as afrontas, as contrariedades. Em meio àquelas doçuras, a alma suporta tudo, mas tal sofrimento provém a moíde mais daquelas doçuras experimentadas que da força do verdadeiro amor a Deus. É por isso que o Senhor, a fim de consolidá-la na virtude, retira-se e tira-lhes aqueles prazeres sensíveis, para tirar-lhe tudo o que apego ao amor próprio, em que tais prazeres se compadezia. E assim ocorre que, onde antes sentia gozo de fazer atos de oferta, de confiança e amor, depois, quando se seca a veia, faz esses atos com frieza e pena. Prova fácil nos exercícios mais devotos, na oração, nas leituras espirituais, na comunhão. Muito pelo contrário, não acha aí nada senão trevas e temores, e parece-lhe que tudo está perdido. Reza, torna a rezar e aflige-se, por parecer-lhe que Deus não quer ouvir. Pensamos a prática daquilo que passamos, a prática daquilo que devemos nos fazer a nossa parte. Quando o Senhor, por sua misericórdia, nos consola com visitas amorosas e nos dá a sentir a presença da graça, não é bom recusar essas divinas consolações, como pretendiam alguns falsos místicos. Aceitemo-las com gratidão, mas estejamos atentos para não ficarmos só na degustação e na complacência das sensações dessas ternuras de espírito. Isso se chama, segundo São João da Cruz, gula espiritual, a qual é viciosa e não a paz a Deus. Procuremos então expulsar da mente a complacência sensível daquelas doçuras e guardemos-nos especialmente em acreditar que Deus usa dessas finezas para conosco porque nos comportamos melhor que os outros para com Ele. Porquanto um tal pensamento de vaidade forçaria o Senhor a retirar-se totalmente de nós e abandonarmos nas nossas misérias. É preciso, pois, que agrademos com fervor, porque tais consolações de espírito são grandes dons que Deus concede às almas, muitos maiores que todas as riquezas e honras temporais. Mas naquele momento não nos cansemos de desfrutar daqueles prazeres sensíveis, porém, humilhando-nos a ponto diante dos olhos
os pecados na vida progressa. É preciso crer, então, que esse tratamento amoroso é puro efeito da bondade de Deus e que talvez o Senhor se antecipe em confortar-nos com essas consolações, para que soframos depois com a paciência alguma grande tribulação que quer nos mandar-nos, e por isso ofereçamo-nos então a suportar toda a pena externa ou interna que nos chega, bem como toda enfermidade, toda perseguição, toda desolação de espírito, dizendo: Senhor meu, eis-me fazer de mim o que é meu e que vos aprouver. Dai-me a graça de amar-vos e de cumprir perfeitamente a vossa vontade, e não te pedirei outra coisa.